hoje. Olha só que especial, gente. Texas com essa Juntinho. amiga. Bom demais da conta, delícia, né? delícia, gente. Olha, essa é uma parte de cuidar de você mesma, da sua saúde emocional, mental, do coração. É ter amigas, gente. Amigas assim, que você Verdade. pode abrir coração, que você pode conversar, confiar e contar. E eu e a Tempo Gi, gostoso, a hein? gente tá se cuidando, né? Uma amizadezinha assim uma com a outra, ó. A gente vai se cuidando. E muito bom, gente. É um presente de Deus, né? Até tudo muito rápido, né? Da gente Verdade. chega e vai, aquela coisa, né? Da nossa vida muito, muito louca aí que o Senhor preparou para Correria. nós. Mas independente de qual é o ritmo da tua vida, tenha pessoas que Amém. possam te animar, que você possa abrir o seu coração, que Amém. você possa ali compartilhar daquilo que você vive de experiências, né? Ontem eu contei Verdade. 2 sonhos que eu tive e falei assim, eu preciso que o Senhor me dê discernimento. E aí a amiga aqui, ó, na hora começou a orar e tudo, e a gente crê que o Amém. Senhor responde, né? Então, cuidado. Faz parte, Com esse cuidado da certeza. gente ter amigas ao redor é muito gostoso, muito precioso. Não andem sozinhas. É verdade. E se você aí que tá assistindo o Ele Me Amou Primeiro Agora, você talvez não conheça, a Carolzinha aqui, ó, é uma das primeiras integrantes lá atrás, quando a gente começou esse programa, começou esse movimento de amor, né, de Privilégio. compartilhar as experiências que a gente tem e assista lá atrás que tem muita coisa que vai edificar a tua vida. E nessas prazer. conversas, né, que a gente teve aqui, como é que foi? Conta Ô, aí. gente, tem sido muito gostoso. Esse tempo, igual a gente falou, na correria, Jesus proporciona uns momentos tão gostosos de amizade, de troca. E eu e a Gi, a gente bater um papo, a gente começou a conversar, eu fui abrindo meu coração um pouquinho sobre, agora, ter filhas que estão nessa fase de pré-adolescência, né, chegando na pré-adolescência, e a gente tem aquele coração assim que vai começando a querer apertar, será que eu vou dar conta de conhecer minha filha? Ela tá se tornando uma pessoa tão diferente do que ela era criancinha. E a gente foi trocando as ideias. E a Gi foi abrindo um pouquinho pra mim, assim, experiências que ela teve como filha, né, não mãe, e eu também, né, a gente foi relembrando como era quando a gente foi filha, que exemplo a gente teve das nossas mães, o que a gente pode e quer copiar, aproveitar, imitar, o que a gente vai colocar o nosso toque, né, fazer o diferencial, equilibrar de acordo com a nossa família. Mas foi muito legal a gente estar, assim, rebuscando lá atrás, né, o exemplo das nossas mães. E hoje a gente queria animar vocês e compartilhar um pouquinho a postura, como é que a gente, como mãe hoje, pode relembrar a gente como filha e olhar para nossos filhos, né, meninas, meninos, com esse olhar de graça, de misericórdia, sabendo que a gente já passou o que eles passam hoje, os desafios, os medos, os temores, né, e pedir ao Senhor uma graça, uma misericórdia, uma paciência diferente, tentando se colocar na pelezinha deles, né? É verdade. E a Gi contou, assim, um privilégio que ela teve também de ter pais, né, no Senhor e Verdade. ensinarem no caminho. Verdade, e assim, né, eu tive uma infância que, querendo ou não, né, a gente ia pra escola, a gente ia pra clube, a gente brincava na rua naquela época, Delícia. né, então a gente tinha todo tipo, né, de família e de criança e acabava também, claro, recebendo todo esse tipo, mas o que eu tava falando com a Carol, que a experiência que eu tive na minha vida foi positiva, por quê? Porque vários conflitos eu tive na minha infância. Então eu trazia às vezes ou alguma reação em casa e aí a minha mãe, os meus pais podiam me orientar ou até mesmo no grupo, né? Sim. Que a gente se reunia, tinha um grupo de crianças, né? A escola dominical naquela época. Sim. A gente passava ali por um tempo até de limpeza, né? Sim. Daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu. E aí Uma você renovação de mente, né? Exato, a Sim. oportunidade também de, na infância, aprender a se posicionar sobre aquilo que você crê e sobre aquilo que a tua família vive, né? E eu lembro, assim, na minha escola, quando eu sou de uma região bem tradicional, em Minas, no sul de Minas, então, assim, sempre as pessoas lutam muito para união da família. É uma coisa bem regional. E eu lembro uma menina que estudava comigo e eu era pré-adolescente e aí os pais estavam passando por um período de divórcio. E como que aquilo mexeu com ela, né? E mexeu comigo também, porque eu olhei para ela e vi, né, ela tendo atitudes e sofrendo, enfim, às vezes rebelião e muitas coisas que aconteceram com aquela menininha. E eu olhei e falei assim, uau, a minha família
não tem isso. Eu não tinha noção do que era ver isso. E aí na minha cabecinha veio aquela, poxa, o que Jesus faz, né? Como ele transforma. E hoje, claro, né, adulta, eu consigo entender que, claro, com certeza os meus pais tiveram situações, tiveram conflitos, mas que conseguiram ali resolver em Cristo, né, se amar, se perdoar. Então, para mim, serviu de testemunho e de compaixão por alguém que não tinha o privilégio, um lar, né, de ter o Senhor. Um lar ali servindo ao Senhor, não foi criado, né, e viveu todo um conflito, uma história, uma dor, e acabou reagindo com isso, né? Então, assim, me trouxe compaixão, me ensinou a orar por essas pessoas que vivem, às vezes, em situação de lares difíceis, né? E também me ensinou a valorizar aquilo que a gente tinha em casa. Que você recebia, exato, né? Amém, exato. amém. Então, quando na minha fase adulta eu tive conflitos, eu lembrei muito, né, de como os meus pais na minha infância, na minha memória eu tenho, né? Te prepararam, como que né? eles agiram, buscando no Senhor, enfim, enfrentando, né? E caminhando de novo uma segunda milha. Amém, amém. E às vezes você pode estar aí pensando assim, a Gia e a Carol, que legal, elas tiveram esse privilégio, né, de terem pais no Senhor, de terem sido criadas no Evangelho, mas eu não tive, eu não tenho essa referência e para mim é difícil. Mas eu queria animar você que os seus filhos podem ser, lá no futuro, esses que vão estar falando sobre você. Você pode ser o primeiro da sua geração, então, a fazer esse diferencial. Se você não teve a referência, buscar no Senhor, buscar, como a gente falou, nas amizades, não andar sozinho, e crer que os seus filhos vão ser esses que vão estar falando sobre o ensino que vocês trouxeram para eles, né? E assim, esse privilégio todo que a gente estava dividindo, eu contei pra Gi também, que a minha conversão se deu pelo exemplo dos meus pais, né? A vida... E só um parênteses aí, Carol. Não significa que, porque os nossos filhos são criados nos caminhos do Senhor, que eles tomaram a decisão. Tem isso também. Que eles querem isso, né? Então, também. assim, esse momento, né, que você teve, que eu tive também na adolescência, ele é muito importante para os filhos. Então, pregue para os seus filhos. Amém, amém, exatamente. Não, é isso mesmo. E não é algo que é assim, garantido, ou que é uma salvação já, eu sou cristã, eu vou ensinar a palavra ali e tal. Temos as promessas do Senhor, sim, que nossos filhos serão do Senhor e vão caminhar nos caminhos do Senhor. Mas eles são, né, pessoas que têm as decisões, né? E isso não impede e não bloqueia a gente de precisar viver uma vida de intercessão por eles em todo o tempo. Então eu sei que os pais da Gi, os meus pais, com todo o exemplo que eles trouxeram pra gente, também tinha que ter ali uma vida de clamor, de oração por nós, para que a nossa escolha fosse o Senhor, né? E aí eu tava dizendo para ela que a minha conversão se deu real, oficial, quando eu fiz meus 17 anos e eu tava sozinha, deitada, eu ia dormir e eu tava passando por muito conflito, assim, naquilo ali Senhor, será que é o seu caminho mesmo? Essa questão de ir pra igreja, eu tava vivendo uma vida religiosa ali, meio querendo agradar meus pais, tinha aprendido já muita coisa, recebido muita coisa, mas no meu secreto ali, indo dormir, vivendo até uma vida dupla, pecando escondido, fazendo algumas coisas ali, o Senhor trouxe flashes da minha infância, da minha juventude, assim, bem inicial ali, e foi me mostrando coisas, assim, dos meus pais, o que eles faziam pelo Senhor, momentos diferentes em que eles serviam ao Senhor, vidas que eles alcançavam, a nossa casa aberta para receber irmãos ou pessoas mesmo da comunidade, né, que eles serviam, trabalhavam, o dia a dia deles, né, a forma íntegra com que eles viviam. O Senhor foi me trazendo esses flashes, assim, e me deu um impacto, assim, na hora eu falei, esse amor que meu pai e minha mãe têm por ti, Deus, eu não tenho. Eu acho que eu não sei se eu, sei lá, desistiria dos meus sonhos, do que eu quero. E eu jovem, né, cheia de sonhos, de ideias, pra te servir num lugar, talvez, não sei, sabe, assim, aquele conflito. Mas eu fui entendendo que o amor que meu pai e minha mãe transbordavam pelo Senhor, eu não tinha, eu tentava forçar, produzir, e sozinha ali, o Senhor me alcançou através do exemplo gritante dos meus pais, da vida deles, né? E aí eu lembro que eu corri pra cama da minha mãe e fui chorar e falar, mãe, eu preciso de amar a Deus como vocês amam, eu não amo, e ela sem entender nada, mas foi o meu momento ali de conversão, ela orou comigo, a gente teve esse momento maravilhoso, assim, de entrega. E eu, assim, não esqueço disso. Hoje eu com filhas,
eu vejo assim que o meu exemplo, a minha vida, eu, meu esposo, a minha casa, reflete muito tudo do Senhor. Tem que refletir, tem que aparecer Jesus para elas, né? E a nossa oração, intercessão e clamor é que elas decidam no momento essa caminhada eterna, né, pelo Senhor. Amém. Então a gente queria muito animar vocês nisso, assim, de que não é porque a gente teve, né, esse exemplo legal dos nossos pais perfeitos que garantiu a nossa salvação. Foi a misericórdia do Senhor, Amém. o clamor dos nossos pais, né? Todos os pais ali a gente sabe que querem tentar acertar, erram às vezes ali tentando acertar, mas se não é a graça, a misericórdia do Senhor, a gente não estaria aqui, né? É verdade. Mas todas essas sementes, né, são Sim. influências na nossa vida. Amém. E chega um momento que vem aquele estalo, né? Amém. Uau, como Amém. que eu posso, né, seguir a Cristo? E eu tava compartilhando com a Carol aqui há pouco que, assim, eu tive um momento também bem difícil na minha vida. Lá em casa, a gente tem um momento, toda sexta-feira, a gente senta e a gente conversa com os nossos filhos, né, jovens já, adolescentes na época. E um dia, né, eu caí na besteira, mas foi uma besteira, assim, uma coisa que me ajudou a abrir os meus olhos também. E eu queria falar com você sobre isso. Eu sentei e falei assim, olha, eu quero que cada um de vocês fale uma coisa boa da mamãe, uma coisa que você não gosta na mamãe e no papai também. Uhum. Eu queria ouvir, queria saber o que passava. Não, mamãe não vai ficar brava. Pode falar. Pode falar, né? Claro que a gente é muito ruim a gente ouvir críticas a nosso respeito, principalmente de quem a gente ama tanto, verdade, né? Verdade. E aí foi unânime, todos eles começaram a falar da questão de como nós não tínhamos tempo para eles. Uau. Como a gente estava tão envolvido, né, com a obra, com as pessoas, com as crianças, com a necessidade, e que chegava, enfim, momentos às vezes que eles queriam até falar com a gente, mas quando olhavam, peraí, já tá cansado, já tá estressado, não tem tempo para mim, enfim, tem tempo para todo mundo, mas sei lá, para mim não tem, né? Então assim, foi prioridade, né? Não se sente amado, exato, priorizado. E foram todos eles. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô, né? Como que eu tô priorizando o meu tempo? E isso mexeu muito comigo e também assim, graças a Deus, me deu a oportunidade de transformar, Amém. Né? De pegar e falar assim, não, eu a partir de agora, eles vão ser prioridade. Se alguém precisa falar comigo, ou se eu vou observar mais o comportamento, eu vou observar mais os sinais, porque os nossos filhos, eles dão sinais o tempo todo, né? Alguns falam mais para chamar a tua atenção, outros falam menos para chamar a tua atenção também. E às vezes a gente tá na correria das atividades do dia a dia, né? Nós trabalhamos com missão, com pessoas, e em lugar difícil, que tem muita necessidade. Então, o tempo todo a gente tá assim, tô fazendo coisas de Deus, eu tô ajudando pessoas. Coisas nobres. Então, a gente às vezes não consegue observar que, peraí, põe um pé no freio aqui e cuida desse aqui, né? E eu quero mesmo que você coloque isso em oração, porque às vezes a gente tá gastando toda a nossa energia em pessoas, em outras famílias, em fazer discípulos, em servir, na obra social com outras pessoas, e a gente está esquecendo que tem uma carência imensa dentro da nossa casa. Verdade. Né? E que a gente pode ajudar os nossos filhos a vencer conflitos, né? Nós precisamos ser os melhores amigos, os conselheiros, né? Os discipuladores dos nossos filhos. Então, isso trouxe um alerta e trouxe uma mudança Amém. Na minha vida, né? Amém. Então, assim, eu queria compartilhar isso com você para que você também possa observar como é que você tem aí distribuído as prioridades Amém. Da tua vida, né? O teu tempo, como é que você tem observado os sinais, né? E tudo na vida são sinais. É verdade. Né? E assim, eu acho tão interessante também, falando sobre o exemplo, que lá em casa, por exemplo, estou num país muçulmano. Então, assim, o normal é poligamia. E tem um rapaz, um menino, que hoje já é um homem, e ele cresceu com a gente, ele é muçulmano ainda, ele não segue Cristo, mas a gente estava sentado um dia numa conversa, depois de muitos anos, até que ele tinha parado de
de estar conosco. E esse menino, chegou um rapaz muçulmano que já tinha casado com 2 e queria casar com uma terceira. Uau. Esse menino, eu não falei nada, e esse rapaz veio pedir ajuda pra gente, que ele queria casar com pra mais conquistar a terceira. É. Daí esse menino olhou pra ele e falou assim: tá tudo errado. Uau. Você não consegue suprir uma pessoa e você quer que outras pessoas te ajudam. E aí o cara falou: não, Allah vai me ajudar. Aí ele falou assim: não, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero uma mulher que me ajude, que a gente possa crescer junto, que a gente possa desenvolver uma família. Eu não vou casar com mais de uma. Isso pelo exemplo de conviver com você. Ele tá dentro é ali. muçulmano, porque ele, quando criança, passou ali. Então a semente, o exemplo do que ele ouviu, do que ele viu, do carinho, do crescimento junto, foi tão forte que ele está indo contra a crença a dele, natureza a daquilo natureza, que ele sim. crê, daquilo que ele tem na família dele, do que ele vê todo dia. E a gente sabe que o Senhor vai completar essa obra, né? Amém. Então não é em vão. Muitas vezes você está em regiões que você às vezes é rejeitado pelo evangelho que você está seguindo, né? Pelos costumes que esse evangelho traz para sua vida, né? Os hábitos diferentes, às vezes, da sociedade. Às vezes você sofre ali rejeição familiar e tudo. Eu vi isso até mesmo na nossa família, quando a gente era criança, né? Na escola, na cidade. Ah, você é filho de crente, você é careta, você é chato, não te chamam para nada. Mas vale a pena, né? Porque são princípios que a gente arrasta para a vida, né? E que nos ajudam em momentos de adversidade. Amém. E esse exemplo que a gente precisa passar para os filhos, se a gente tenta fazer na nossa força, na força do nosso braço, no nosso esforço próprio, é muito pesado. Querer viver uma vida certinha, querer ter uma casa organizada para os filhos, para eles não se perderem, não é isso. A gente está aqui falando sobre a presença de Deus no seu lar, a presença de Deus na sua vida primeiro, que vai fazer todo o diferencial. É o secreto, é você no seu individual com o Senhor, se enchendo, não andando sozinho também, para poder fazer a caminhada leve e gostosa, né? E não só ali, eu preciso, é impossível ter uma casa perfeita, é impossível, como é que eu vou trazer um exemplo para o meu filho, para minha filha? Não é você, não é sobre você, é sobre Deus, Jesus, a vida de Cristo dentro da sua casa, do seu lar, fazendo todo o diferencial. Amém. Né? E é isso aí, gente. É esse amor que tem nos motivado a continuar e a estar junto. E tem nos unido. Pessoas que são diferentes, de famílias diferentes, de lugares diferentes, de regiões diferentes, mas que se unem em prol do amor daquele que nos amou primeiro. Olha, que sintonia! Uhul! Um beijo, amamos vocês. Estamos unidos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Nossa! Muito amor. É foto, gente. Não, tá gravando. Só ele me amou primeiro. 3, 2, 1. Ele me amou primeiro. Nossa! Muito amor. Esse é foto? Não, é vídeo. Deixa eu falar nada. Deixa eu ver se dá. Porque ele me amou primeiro. Tá vendo uma coisa, vai? Porque ele tá. Não fazer. Porque ele nos amou primeiro. Uhul! Beijo.